Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar a nossa segunda unidade falando sobre a África, onde aqui a gente vai abordar um pouquinho os aspectos demográficos, ou seja, população, e as regionalizações que esse continente magnífico, muito bonito e muito interessante possui. Ok? Como nós vimos no capítulo anterior, o continente africano é composto por 54 países, muitos países que apresentam uma grande diversidade. E isso traz a África a ser um dos assuntos e um dos povos mais bonitos e mais interessantes de falar no mundo inteiro, porque eles têm uma grande diversidade natural, étnica e principalmente religiosa, ok? Então, em razão dessa diversidade que a África possui, a gente faz várias regionalizações aqui na África. Então, a gente adota vários critérios: localização, critérios religiosos, critérios étnicos, critérios culturais. Então, suas sociedades, suas populações, elas são bastante diferentes umas das outras. Não é, por exemplo, aqui na América do Sul, que nós temos a português e espanhol, nós temos os indígenas, não temos uma grande diversidade religiosa. Então, aqui na África nós vamos ter bastante diversidade, beleza? Vamos lá. Regionalização da África. A regionalização da África ela é pautada na localização geográfica que vai dividir o continente em 5 regiões: a África do Norte, Meridional, Ocidental, Central e a África Oriental. Todas elas vocês acham aqui no mapa com as cores. É só vocês lerem a legenda e responderem essa atividade super fácil aqui. Vocês olhem o país que está aqui e completem nessa parte. Beleza? Bom, aqui nós trouxemos 5 regionalizações. O que eu quero para vocês é que vocês se concentrem em apenas duas, certo? Que são as mais famosas, as principais e a que nós iremos utilizar na prova. A África, ela também pode ser dividida em 2 regiões: a África setentrional, que é a África do Norte também, ou setentrional, ou África do Norte, que é mais fácil, e a África subsaariana, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês têm aqui nesse mapa, mas eu tenho um melhor aqui. Pronto. Nós temos aqui a África do Norte, que são esses países aqui do norte em cima, uma pequena parte, não é? E a África subsaariana, essa amarela inteira. Vamos ver aqui a diferença entre elas. Bom, a África setentrional ou África do Norte, ela abriga em sua maioria povos de origem árabe, beleza? Origem árabe, que seguem o islamismo, ok? Religião lá dos muçulmanos, e detém os melhores índices sociais do continente. É composta do Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão e um pedaço do deserto do Saara, ok? Então, essa área aqui, que é a África do Norte, é onde tem a população voltada à religião islâmica. A maioria deles é de uma origem árabe, ok? E aonde tem os melhores índices econômicos e sociais da África inteira. Ela também é conhecida ali como a África, entre aspas, desenvolvida, né? É a África onde ela tem os melhores aspectos econômicos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A África subsaariana, por sua vez, encontra-se ao sul. É só a gente olhar aqui, ó, norte lá em cima, sul lá embaixo. Ao sul do deserto do Saara, que está mais ou menos por aqui nessa linha que eu fiz para vocês.
é rica em recursos minerais e apresentam vários problemas sociais, que é os problemas que a gente costuma ver na África. Ele está para cá, na parte sul. Na região há o predomínio de populações negras, certo? Cujas principais etnias são os bantus e os sudaneses. Então aqui, ó, a gente sempre fala sobre a África. É importante a gente falar, professor, tem pessoas brancas no continente africano? Muitas, muitas, certo? Só que geralmente elas estão mais na África árabe, na África setentrional ou do norte. Aqui na África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara, na região sul, tem um predomínio de populações negras, certo? É claro que alguns países ali, como a África do Sul, vejam só, a África é um continente e a África do Sul é um país, certo? Não é a mesma coisa. Tem uma grande população branca, ok? Então é só a maioria que vai ser a população negra mesmo. A região ainda conta com a presença de minorias brancas, que é o que eu estou falando agora, de povos descendentes de quem? Dos colonizadores europeus e de povos asiáticos, como os indonésios, da Indonésia e da China, e os indianos também, ok? Então aqui a gente observa nesse mapa uma diferença bastante significativa. Aqui é uma mesquita lá na Tunísia. Uma mesquita é como se fosse a igreja para nós, né? E ela está na Tunísia, que faz parte da África do Norte, que é origem árabe. Então, essa aqui seriam as igrejas, né? Dos islâmicos. Nós temos aqui os aspectos demográficos. Pessoal, os aspectos demográficos é tudo isso que eu tenho falado para vocês. Na África, nós temos uma variedade enorme. Eu acabei de falar da questão racial, da questão cultural e da questão religiosa, certo? Nós temos várias e várias formas de diferenciar os africanos. Por exemplo, tem países como a Costa do Marfim que possuem 6 línguas oficiais, graças à colonização. Então lá vai ter o inglês, o francês, o alemão e várias outras línguas, certo? Então isso vão ser aspectos que fazem essa população ser bastante diversificada. O livro de vocês é bastante resumido. Então eu estou trazendo aqui para vocês esse conhecimento que é necessário passar sobre a África. Bom, o continente africano apresenta grande importância histórica, já que nele os pesquisadores encontraram evidências mais antigas da presença de ancestrais humanos, ou seja, a humanidade começou lá na África, para quem acha que Jesus é branco. Enfim, né? É complicado. Em 1974, foram encontrados na Etiópia restos de esqueletos de um hominídeo que foi denominado de Lucy, a famosa Lucy. Ela teria vivido na região 3,2 milhões de anos atrás. Então, vários indícios que a humanidade começou ali na África, se espalhou ali na Ásia, e esses povos, eles não são povos que a cultura europeia, o chamado eurocentrismo, passam pra gente, que é o que? O homem branco, da raça ariana, e esse modelo de olho verde, essas coisinhas, né? Então, ali onde Jesus nasceu, naquela região árabe ali, Jerusalém, e aqui na África, nós temos um outro tipo de raça mesmo que surgiu, que muito é falado, muito é pouco falado, mas que a gente precisa evidenciar como uma forma de relembrar esses aspectos históricos. Bom, vamos lá. Isso aqui é a reconstrução do hominídeo mais antigo, que seria a Lucy, que tem lá nos Países Baixos. Isso
Só que vocês vão ver bastante em história. Não sei se vocês já viram, depois eu pergunto à tarde para vocês. Continuando com a nossa aula, vamos falar sobre a densidade demográfica, que é população, sempre falo isso para vocês, e a taxa de urbanização do continente africano. Na atualidade, o continente africano abriga cerca de 1,2 bilhão de habitantes. E isso é uma grande quantidade. Eles se encontram irregularmente distribuídos pelo território, certo? Como quase todos os locais, com maior concentração nas regiões costeiras do Mar Mediterrâneo, do Oceano Índico e do Golfo de Guiné. Então, algumas coisas a gente precisa entender quando a gente vê a distribuição das pessoas aqui na África, que vários fatores fazem com que essa distribuição não seja igual, ok? A começar pela distribuição próxima ao Mar Mediterrâneo. Essas populações, onde mais vocês veem essas bolinhas vermelhas, onde tem mais pessoas. Por exemplo, aqui em Cairo, no Egito, tem muito mais pessoas do que aqui, por exemplo. As populações elas estão situadas próximas às regiões costeiras, ou seja, o litoral. Então, aqui, ó, litoral, grande população, aqui, grande população, aqui, grande população, no Oceano Índico, grande população, certo? E por que isso? Lembra que eu falei na aula passada que na África possuíam poucos rios? Isso é importantíssimo para o desenvolvimento dessas sociedades. Outra coisa também é que tem um deserto do Saara, então nessas regiões vão ter vários vazios demográficos e regiões montanhosas também. Ok? Vamos lá. A taxa de urbanização da África é baixa. O que seria essa taxa de urbanização? A maioria das pessoas viverem nas cidades do que no campo, certo? Se nós temos sei lá, vamos pegar uma região nordeste do Brasil. Se 70% da população nordeste vive no campo e não na cidade, então o nordeste não é urbanizado. Agora, se no Nordeste 70% das pessoas viverem nas cidades e não no campo, então é um local urbanizado, certo? Para isso, vocês leiam essa parte aqui, é fundamental. Então, a taxa de urbanização da África é baixíssima, certo? 478 milhões de pessoas que vivem nas áreas urbanas, e isso é apenas 40% da população do continente. Porém, tem alguns países que são bastante urbanizados e possuem a sua população concentrada nas regiões das cidades e não do campo. São esses países aqui: Argélia, África do Sul, Congo e os demais. No entanto, a taxa de urbanização vem crescendo nas últimas décadas, em virtude do êxodo rural. O que é o êxodo rural, pessoal? É a população que sai do campo para as cidades. E principalmente o aumento do crescimento vegetativo, que nós estudamos no começo do ano, que são a quantidade de pessoas que estão nascendo no local, ocasionados pela taxa de natalidade e maior expectativa de vida. Beleza? Bom, por que acontece o êxodo rural? Isso aqui vocês vão usar até se saírem da escola. O êxodo rural ele é intensificado pelo aumento de concentração de terras no campo. E por que esse aumento de concentração de terras no campo acontece? Tudo isso tem a ver com a tecnologia, ok, pessoal? A tecnologia ela vai chegar no campo e vai modificar as atividades agrárias. Por exemplo, nós temos no interior aquele exemplo do cortador de cana que eu sempre falo. Tem no interior 1.000 cortadores de cana trabalhando lá, certo? Todo mundo recebendo seu salário, todo mundo fazendo a sua vida, e chega às máquinas, a tecnologia. Então,
quem detém o capital, quem detém dinheiro, vai comprar as máquinas e essas máquinas vai substituir a mão de obra que antes era dos homens e vai ser agora dessas máquinas fazendo esse corte de cana. Então, todos aqueles trabalhadores vão perder o emprego, certo? Por quê? Porque as máquinas estarão lá cortando, produzindo mais e mais rápido. Então, dessa forma, quem vai perder com isso vai ser os homens, os trabalhadores. Dessa forma, os trabalhadores eles não vão conseguir competir e vão vender as suas terras. Quem vai comprar essas terras? O mesmo cara que comprou as máquinas. Então, as terras desse cara vai aumentar, ele vai produzir mais e vai ter uma concentração de terras pelo produtor. Já o trabalhador que perdeu o emprego e vendeu a casa, ele vai para onde? Para as cidades. Esse processo é chamado de êxodo rural, ok? A concentração de terra vai fazer com que esses agricultores percam suas propriedades, porque eles não vão conseguir ter oferta de trabalho, e também vai perder as áreas agricultáveis. Por que ele perde as áreas agricultáveis, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, na África tem muitos problemas ambientais, como a seca. Então, além deles lidarem com esse problema da tecnologia das máquinas no campo, eles têm que lidar com a seca. Obviamente, ele vai perder a sua propriedade, não vai conseguir produzir, e se produzir, não vai conseguir competir com essas máquinas, vai vender a sua casa, vai buscar a sorte na cidade grande, certo? Dessa forma, a população ela vai se tornar urbanizada, vai se concentrar nos grandes centros urbanos, certo? Vamos lá. O aumento das taxas de urbanização tem ocorrido principalmente em grandes cidades próximas ao litoral, que foi o que eu mostrei aqui. Cadê? Pronto. Entre as maiores cidades do continente estão Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, e Kinshasa, na República Democrática do Congo. Observe a imagem abaixo. Aqui é a capital do Egito, que é Cairo, que é uma das maiores cidades da África, que é justamente essa parte aqui, onde tem uma das maiores concentrações populacionais da África, certo? Vamos lá, só para a gente finalizar. O aumento da taxa de urbanização tem ocorrido de maneira acelerada e sem planejamento, ok? Esses trabalhadores fazem o êxodo rural sem planejamento algum, ocasionando o surgimento de problemas urbanos. Esses problemas urbanos vai ser a nossa pesquisa de hoje, ok? Que é chamada de macrocefalia urbana. Repetindo, macrocefalia urbana. Vocês vão pesquisar quais são as causas da macrocefalia urbana e quais são os problemas que elas têm nas grandes cidades. Vou colocar tudo isso bonitinho lá no plural. Entre os principais problemas, podemos destacar o trânsito, a precariedade do sistema de transporte, saneamento básico, que é o que vocês estão vendo de esgoto a céu aberto, precariedade na saúde, na segurança, na educação e na moradia, ou seja, praticamente tudo, não é? Vou explicar isso mais para vocês lá na nossa aula de tarde. Continuando, um exemplo desses problemas urbanos é encontrado lá em Nairobi, na capital do Quênia, que é onde vocês estão vendo essa foto aqui. É uma periferia que tem mais de 1 milhão de pessoas, uma favela, né? Que essas casas são feitas de madeiras e de latas, com uma estrutura precaríssima, ou seja, completamente pobre. E isso vai mostrar que a urbanização possui uma desigualdade social muito grande. Porque enquanto a gente vê isso aqui nas cidades, a gente encontra isso aqui também. Isso aqui é em Nairobi, no Quênia, na mesma cidade que vocês estão vendo essas duas fotos aqui, certo? Esses problemas são decorrentes
a essa taxa de urbanização muito rápida, esse planejamento, que vai criar essa macrocefalia urbana, ok? Nós vamos debater um pouquinho sobre essa macrocefalia urbana quando tivermos na nossa aula de tarde. Façam a pesquisa e a gente se encontra em nosso horário. Também vejam as atividades do plural e eu encontro vocês no nosso período, ok? Um abraço e até a aula que vem.